Vamos? Amém. Êxodo 15, iremos falar então do Cântico de Moisés. A palavra do Senhor, o livro de Êxodo, capítulo 15, nos fala sobre o Cântico de Moisés. O contexto histórico do momento, o contexto do momento é quando eles atravessaram o mar. Deus libertou com mão poderosa, lembramos as 10 pragas, o povo saiu e atravessou em terra seca, right? Quando tudo, diria o mar vermelho em terra seca, quando tudo seria o contrário, né? E quando eles passaram, logo de imediato, os egípcios que os perseguiam se pereceram nas águas. Amém? Do outro lado, Moisés, então, temos este cântico de Moisés, que seria o canto que Moisés teria entoado, e se vocês encontrarem no contexto, logo a seguir ao texto, não sei se leram o capítulo todo, vocês vão encontrar o cântico de Miriam. A ideia que fica é que Moisés teria cantado e o coral das irmãs, das mulheres, teriam repetido aquilo que ficou o cântico de Miriam. Daí vem uma ideia de que a gente, porque elas dançaram o que a gente dança no culto, né? Uma abominação. Aquilo não era um culto, em primeiro lugar, e obviamente não é no contexto do tabernáculo, certo? Isso é um momento ali. Tem também a questão cultural. Dança na nossa cultura é tudo menos adoração, não é, irmãos? Amém? Você que é do tempo, você quando era ímpio e dançava, você não dançava para adorar, né? Certo? Não tem nada a ver com adoração no contexto bíblico, amém? Mas no contexto histórico, no contexto histórico-cultural bíblico, sim. Mas no contexto atual, não. Não faz parte da liturgia do culto. Muita gente pega naquilo para fazer hoje liturgia, né? E faz uma dança que não é, obviamente, um culto ao Senhor. Amém? Não no ambiente de culto de domingo de manhã, de culto solene. Amém? Mas quando eles atravessaram, eles se alegraram e entoaram um cântico. É importante nós refletirmos sobre esse cântico pensando nos dias de hoje. Amém? Vamos então ler o texto, o cântico de Moisés, essa parte, não iremos passar ao cântico de Miriam, que seria então como uma resposta. Tá? Seria um cântico responsivo. Moisés cantou e as irmãs respondiam. As irmãs, não as irmãs, o povo, as senhoras teriam respondido. Nesse contexto que nós entendemos qual seria a alegria do povo. Você percebe a alegria do povo, né? Passando o mar em terra seca, vendo a mão de Deus mais uma vez após ver 10 pragas, após terem sido libertos da escravidão e os egípcios perecerem numa perseguição para destruí-los, e o Senhor fechou as águas no momento que o povo passou. Amém? E o povo de Deus liberto. Do outro lado, então, eles entoaram este cântico. Vamos ficar de pé, vamos orar e ler o texto. Amém? Oremos então. Pai amado, obrigado porque a graça do Senhor é maravilhosa sobre as nossas vidas, por esta manhã estarmos na tua casa e que este cântico seja um cântico de adoração nossa. Senhor, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Pedimos que fale aos nossos corações e vidas e que o Senhor coloque em nosso coração um cântico de adoração. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então Moisés e os israelitas, Êxodo 15, amém, irmãos? Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vou ver aqui, irmãos, perdão. O Senhor é a minha força e a minha canção, e Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo sopro das tuas narinas as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-lhes no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os persegui. Irei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei.
Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas volumosas. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendeste a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu os levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço. Ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu comprastes. Tu os farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizestes para a tua habitação no santuário, ó Senhor, pois as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Amém? Podemos ficar sentados, amados irmãos, os irmãos podem ficar sentados. Na verdade, é um hino bonito de louvor ao Senhor dentro do contexto do momento. O que é que este hino tem a ver conosco hoje? Eu dividi este hino em duas partes, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 10 e a segunda parte do versículo 11 ao versículo 18. No versículo 1 ao versículo 10, como nós lemos, os irmãos notam que é a referência, o descrever o louvor do povo por aquilo que tinha acontecido. O facto exato do momento em que o povo passou a seco. A palavra do Senhor diz que, o texto diz literalmente, como muralhas as águas se ergueram, o povo passou a seco, e na hora que eles passaram, que os egípcios disseram, vamos destruí-los, vamos acabar com eles, e correram atrás os melhores oficiais, diz o texto, os mais importantes guerreiros de Faraó, e ao entrarem no mar, o mar fechou e eles pereceram. O que é que isto tem a ver com as nossas vidas hoje? O que é que esta história tem a ver com as nossas vidas? Qual é a representação para nós hoje? Pegamos os textos do Antigo Testamento, meus amados irmãos, e temos a tendência a fazer duas coisas com eles. A primeira é contar uma história de crianças. Que bonita uma história de crianças, como se fosse uma fábula. Meus amados irmãos, isto é real e autêntico. Amém? Vocês já bem conhecer aquela história, né? Que o menino foi para a escola e o professor de história explicou que não era possível que o mar, um ateu, que o mar ficasse realmente seco. Não ficou seco, ficou com água pelo tornozelo. Porque seco era impossível. Então o povo atravessou, seco aqui a figura de linguagem, já conhecem, né? Alguns estão a rir, já conhecem, né? A figura de linguagem, então a água era pelo tornozelo, eles passaram com água pelo tornozelo, que é possível, o povo caminhou realmente. Você já passou muitos riachos, né? Com água, se calhar até pelo joelho, né? Quanto mais pelo tornozelo. Tudo bem, passaram com água pelo tornozelo. Então não tem é milagre, mas não é tão milagre assim. Baixou as águas, a água baixou e o povo foi capaz de atravessar. Qualquer coisa que pode acontecer, porque o mar secar não pode mesmo, né? Aí o menino que era cristão disse assim, professor, eu vejo um milagre maior ainda. E ele disse, o que é que tu queres dizer com isso? Eu disse, como é que os cavaleiros oficiais de Faraó se afogaram com água pelo tornozelo? Se era a época do ar e a água estava pelo tornozelo, imagina como é que eles se afogaram com água pelo tornozelo. Né? Os que iam a pé conseguiram passar, os servos, o faraó, os oficiais morreram. Meus amados irmãos, quando alguém quer distorcer a palavra de Deus, fica sem piada, fica sem jeito, porque a palavra de Deus é verdade e ela é autêntica. A questão é que não é só uma história descomunical. O outro assunto é que às vezes pegamos nestes textos e aplicamos a circunstâncias da nossa vida, como se o texto fosse relacionado com aquela dificuldade que você vai ter amanhã no trabalho, com aquele colega de trabalho, ou com aquele vizinho, ou com aquele problema que você tem. Aí Deus vai abrir o mar e você vai passar. Já ouviu hino assim? Deus vai abrir o mar, você vai passar. Essa dificuldade, pega no texto, distorce o texto, destrói o texto, não é? Lembra da pregação de Davi e Golias, não é? Você não é Davi, você é Golias. Você quer ser Davi, mas não é, você é Golias. Na história de Davi e Golias, você não é Davi, você é Golias. A sua natureza pecaminosa tem que ser morta. A sua altivez tem que ser abatida.
A gente é Golias, não é Davi na história, mas a gente quer ser Davi, né? A gente quer pegar numa funda e jogar lá na testa do gigante, né? Da dificuldade da vida. Mas, amados irmãos, o sentido é espiritual. O que é que acontece aqui? Quem é o seu inimigo que precisa ser destruído nas águas do Mar Vermelho? De onde é que Deus te libertou? Qual deve ser a razão do nosso louvor? Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus quando Deus concede uma bênção à nossa vida, amém? E bênção muitas vezes é material, é ou não é? Você luta por uma coisa, você procura um emprego, você consegue um emprego, você compra uma casa, você compra um carro, você consegue um trabalho melhor, e você luta por aquilo. É bênção de Deus, é cuidado de Deus com a sua vida, claro que é. Às vezes uma enfermidade que você passa, atravessa, Deus cuidou, você vê o cuidado do Senhor. Um casamento, certo? Às vezes uma restauração de um problema familiar. É claro que é o cuidado de Deus. Mas qual é a bênção maior? Meus amados irmãos, quando o texto não aponta para Cristo, é porque você está a ler o texto errado. Você está a ler o texto errado? Não, você está a ler o texto certo. Você está a ler da forma errada. Todo o texto da Escritura aponta para Cristo e exalta o Senhor Jesus Cristo. Quem libertou-nos a nós da escravidão foi o Senhor Jesus Cristo. E a escravidão não era o Egito, era o nosso pecado. O salvo olha para este texto e diz assim: ora, se Moisés cantou assim, porque Deus tirou lá da escravidão do Egito, e ao passar o mar Deus concedeu livramento, e agora eles estavam prontos, preparados para ir até a terra prometida que Deus tinha prometido, quanto mais nós que estávamos debaixo da escravidão eterna do pecado, que o nosso fim era o inferno, por merecimento próprio. E Cristo veio e nos resgatou do pecado e da morte. E não foi com 10 pragas, irmãos. Foi com o sangue do Filho. Os primeiros 10 versículos deste texto, meus amados irmãos, apontam-nos para a expiação perfeita de Cristo. O castigo que Cristo pagou na cruz, o sangue dele vertido de uma forma perfeita, de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser salvos. Meus amados irmãos, Moisés chegou do outro lado e cantou, e o povo cantou e celebrou, e as mulheres cantaram, como eu disse há pouco, respondiam ao cântico de Moisés. Você encontra no seguimento do capítulo 15. Mas logo mais, eles começaram a murmurar. Você que já leu os 5 livros da Bíblia, como é? Os primeiros, esqueci o nome. O Pentateuco, calma aí, irmãos. O Pentateuco, você sabe quanto o povo de Israel foi infiel, quanto o povo de Israel... Era só para ver se os irmãos sabiam de Bíblia, né? Não, eu tinha esquecido mesmo. Você sabe quanto o povo depois se desviou, fez coisa errada. Irmãos, assim somos nós. Sabe porquê? Porque a gente não continua a entoar o cântico todas as manhãs. A gente não acorda toda a manhã a pensar no que Deus nos resgatou. A gente deixa-se confundir pelas dificuldades e os problemas desta vida. E depois a gente começa a aplicar a libertação do Senhor a coisa menor, esquecendo a coisa maior. Às vezes nós precisamos às vezes não, todos os dias nós precisamos de nos desfocar da nossa vida ali, aquelas 8 horas de trabalho, 10, 12, ou whatever você faz, ou aquele tempo de escola, ou seja o que for, tirar para fora e pensar no quadro maior. Você merecia o inferno, você estava condenado pelos seus pecados, e Ele te resgatou, te libertou e te trouxe para uma vida, e vida com abundância. Você foi livre. Meu amado irmão, você está livre da condenação do pecado. Você entende isso? Você está livre. Você está livre do poder do pecado. Os egípcios aqui representam, se você pensar assim na libertação do povo do lá, você pensa quando você foi salvo, a libertação após as 10 pragas, quando o povo saiu, você pensa que você foi livre eles foram livres da condenação da escravidão, você foi livre da condenação do pecado. O pecado não mais te condena, porque Cristo tomou sobre ele. Amém? Agora, os egípcios afogados nas águas representam na sua vida espiritual o facto que você está livre do poder do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre si. O pecado, a sua natureza pecaminosa, ela já foi afogada lá no Mar Vermelho, mas você tem que continuar a perceber isso para que viva sem pecar, para que viva sem desagradar a Deus. Os egípcios já foram mortos. A sua natureza já lá ficou. Foi derrubada lá. Deus libertou. Ele não só libertou o povo e disse: agora vocês estão livres, agora desenrasquem-se. Deus sabia que o povo estava encurralado. O mar na frente,
as montanhas de lado, os egípcios atrás, e agora? E o Senhor abriu a porta, abriu o mar. Assim somos nós fomos livres da condenação do pecado, mas e agora? Senhor, tenho a minha natureza pecaminosa, o mundo me atrai, como é que eu faço? Volte-se para Deus, que Ele vai abrir o mar espiritual da sua vida. Sim, Ele vai conceder muitas outras bênçãos, mas acima de tudo, Ele nos concede o poder de não pecarmos contra Ele, porque o Espírito Santo habita em nós. O pecado não mais tem domínio sobre nós. 1 Pedro 1, 18 e 20 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Eu li rápido, não dei tempo aos irmãos abrir, porque é o devocional da manhã, vocês podem depois ler com mais calma. 1 Pedro fala sobre isso. Meu amado, não foi com prata ou ouro, não foi uma coisa que você pode alcançar, não foi uma coisa que você buscou, foi pelo precioso sangue de Cristo. E hoje você está livre. Você é livre em Cristo. Tem um hino que normalmente a gente cantava quando a gente era mais jovem, que tinha mais energia, que é eu sou livre, lembram-se? Eu sou livre. E tinha um pouco que eu sou livre para dançar. Não, mas não é para dançar, é para louvar, tá? Mas eu sou livre para correr, eu sou livre. Lembram? Você quem não quer? Para de fazer figura aí, todo mundo sabe. Se eu cantasse aí, vocês faziam o corridinho, o saltinho aí. Mas na verdade, meus amados irmãos, não é um hino para cantar na igreja, mas é um hino que a gente pode cantar, por exemplo, num barbecue. Aí, domingo, Presbítero Márcio, por favor, vai guiar o povo a cantar aí. Quase que vai fazer né? O povo aí agora faz uma coisa muito engraçada, que é não é? O círculo da vitória de Josué, né? E à volta de Ai, né? Que correm à volta, né? De Jericó, correm à volta de Jericó, né? Acho que eles esqueceram o que é que aconteceu depois, né? Correm à volta da igreja, né? Que é corrida lá à volta de Jericó. A igreja vai cair, gente. Se corre à volta da igreja, porque foi isso que aconteceu na história, né? A gente distorce tanto hoje os textos do Antigo Testamento, meus amados irmãos. Isto é misericórdia, faz coisa disparatosa. Mas na verdade, assim, eu estou livre, eu sou livre, ou eu estou livre para correr, estou livre para louvar, estou livre para... Meus amados irmãos, nós estamos livres. Nós fomos livres. Você está livre em Cristo, você tem liberdade em Cristo. Você não só tem liberdade para entrar no Santo dos Santos, na presença do Pai, você está livre de pecar. Você não precisa pecar mais. Você entende que o ímpio vai pecar, dessa matter what. O ímpio vai pecar com tudo o que ele faz, porque ele é ímpio, porque ele não tem Cristo. Mas você não. Por que você haveria de pecar? Porque haveria de entregar os seus membros novamente à imundícia, diz a palavra do Senhor. Razão nenhuma. Você está livre. Você viu a mão de Deus na sua vida. Você sabe, você conhece o Senhor. O que é que falta então? Lembrar isso. Sermos lembrados disso. Mas isso foi do versículo 1 ao versículo 10. O que é que acontece do versículo 11 ao versículo 18? Moisés começa a louvar a Deus por as coisas que ainda não tinham acontecido. E hoje você também ouve que a gente distorce isso, não é? Você está com uma dificuldade na vida? Você ora só uma vez, as outras você agradece. Quem já ouviu isso? Que burrice. É burrice mesmo. Não tem na Bíblia em lado nenhum. Você ora a primeira, as outras você agradece. De onde é que tiraram isso? Isso é fé, não. Isso é um movimento, irmão, chama a palavra da fé, que é completamente errado e antibíblico. Não tem nada disso. Você pede a Deus e pede com humildade. E você termina a sua oração dos seus pedidos pessoais assim, como Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha. E ainda bem que a vontade do Pai foi feita, porque senão você não era salvo. Entendeu? Então você ora, pede, Senhor, concede isto, concede aquilo. Senhor, concede um Ferrari amarelo. Que é feio, não? Ao menos vermelho, irmãos. Concede, pode orar assim. No final você diz, Senhor, seja feita a tua vontade. É assim. Não é, irmãos? Assim que a gente faz. Então o que é que a gente agradece? De coisas futuras. Daquelas que Deus prometeu. E o que é que Deus prometeu a nós? O que é que Deus prometeu ao seu povo?
que assim como Ele nos resgatou da condenação do pecado e nos somos livres do pecado, nós um dia seremos livres da presença do pecado. Você já pensou no dia, irmão, que você acordar de manhã? Na manhã da eternidade, né? Você acordou na eternidade. Você adormeceu nesta terra e acordou na eternidade. E independentemente da visão escatológica que você tem, não importa. Se é no mesmo dia, se é no dia final, você vai acordar na eternidade. E você vai acordar na presença de Deus. E você vai olhar à sua volta. E você vai dizer, não tem pecado. Eu não estou a ser tentado. A minha natureza pecaminosa não está aqui mais. Eu estou livre. Não sou livre não sou livre do poder do pecado, eu estou livre da presença. Alguém entende o que é que significa quando põem na campa de alguém no cemitério, rest in peace? Em português não sei se coloca muito descansa em paz, mas acho que se diz. Você sabe, entende o que é isso? Descansa em paz. Os portugueses do norte dizem, Deus o tenha. Porque existe a possibilidade de não o ter, não é? Então que Deus o tenha. Meus amados irmãos, o descanso em paz é só para o salvo. Entende? O ímpio não está a descansar em paz. O ímpio está debaixo do tormento da ira de Deus para sempre. Mas o salvo, não por meios, não por prata ou ouro, o salvo sabe e ele agradece porque ele, Senhor, obrigado, porque vai haver um dia, a minha esperança está lá, a minha confiança, a minha certeza está lá, de que um dia eu estarei com o Senhor para sempre e nada me arrebatará das tuas mãos, nada. Nada nos arrebatará, nada nos tirará das mãos do Senhor. Você entende isso? Tem gente que está tão aflita com perder a salvação. Das duas uma, ou não é salvo, ou nunca entendeu o que a salvação é. De verdade, meus amados irmãos. Chamamos a isto a certeza de vida eterna. Que, meus amados irmãos, quando eu era criança, há pouco tempo, quando eu era criança, há muito tempo, eu não lembro. Quando eu era criança, a diferença que marcava o povo de Deus dos que não era povo de Deus e que se intitulavam cristãos, como por exemplo os católicos e outros, era que o povo de Deus tinha certeza de vida eterna. Hoje a gente fala com o crente, ele não sabe. Você fala com alguns irmãos aí, estão com medo de dizer que vão para o céu. Para onde é que você vai? Vou para casa, né? Sabe o menino, né? A professora de comunical estava entusiasmada e disse, meninos, quem quer ir para o céu? Levantou tudo a mão, menos o Joãozinho, né? E tem sempre um Joãozinho. Você não quer ir para o céu, Joãozinho? Não, que a minha mãe disse que na hora que acabares de comunicar eu tenho que ir direitinho para casa. Ele não estava com tempo de ir ao céu. E atrasar. Ele tinha que ir para casa que a mãe mandou. Mas pelo menos era obediente, né? Estranho o suficiente que tem gente agora que acha que vai ao céu e volta. Tem um monte de gente, até escreve livros. Normalmente criança, né? Acalmou um pouco agora, mas teve uns anos atrás. Criança ia ao céu e voltava, que era um disparate, era um trânsito enorme. Um ia, outro subia, outro descia. E teve um falando aqui perto de nós que a igreja foi toda. Durante o culto foram todos ao céu. Mas também tinha anjos voando neste lugar. Por cima do altar, no meio do público. Quando eu ouvi essa música, tem anjos voando neste lugar, no meio do público, em cima do altar. Eu pensei, o anjo está desorientado, está perdido. Nem sabe onde é que há de estar. Ainda bem que puseram uma cadeira para o anjo, mais tarde. Porque o anjo tinha que sentar em algum lado, que ele estava, não sabia o que andava a fazer. Aí a igreja foi toda lá. Voltava todos, um dia esqueceram o seu irmão lá. Onde é que está o Cicrano? Eu acho que ele tinha ido ao banheiro, irmãos. Aí eles tiveram que ir todos lá buscar. Mas também era uma igreja unida, que eles foram todos juntos buscar um. É como a parábola dos 99. Né? 99. Ficou um para trás, foram buscar todos juntos. Jesus deixou os 99, mas eles foram todos. Não cada disparate hoje que as pessoas inventam estas coisas, não sei com que objetivo, mas fica só no texto simples, o evangelho é simples, ele é claro, não tem nada dessas coisas. O povo tinha certeza de vida eterna. O povo sabia que ia morar no céu. Hoje fica todo mundo, parece que fica na dúvida, está com medo de dizer que vai morar no céu. Você não confia naquele que prometeu? Você confia em Deus? Se Deus disse que você vai morar no céu, vai. Se Ele disse que vai guardar até o fim, vai. Moisés saiu dali, cantou o hino e ele nem entrou na terra prometida. Certo? Entrou? Não. Dos que estavam ali, quase os que entraram. Dos adultos, não é? Porque as crianças, algumas entraram, não é? Do texto dos adultos, quem é que entrou dos que estavam ali naquele momento? Josué e Caleb.
Mas a promessa era para o povo de Deus, e o povo de Deus entrou na terra prometida pela mão de Josué. Moisés já agradeceu lá atrás, porque ele sabia que Deus é fiel. Sabia que Deus não precisava nem dele. Você entende, você vai morar no céu e você não precisa de ninguém que está aqui sentado. Sim, precisamos da igreja, precisamos dos outros, precisamos dos líderes da igreja, mas não é eles que vão levar para o céu, é Jesus, ele prometeu. E vai. Ele vai cumprir porque ele é fiel. Ele é fiel a ele próprio, tá, irmãos? Amém. Ele é fiel à palavra dele. Ainda bem que ele não é fiel a nós, né, irmãos? Você vai e ora, Senhor, perdoa-me, Pai, nunca mais, Senhor, eu faço aquilo. Aí de repente, passado um tempo, você cai no mesmo pecado. Você vai aos pés do Senhor, Senhor. Ainda bem que ele não é fiel assim, né? Ainda bem que ele é fiel a ele próprio. Das vezes que a gente cai e levanta, irmãos. Ou melhor, das vezes que a gente cai e o Senhor nos levanta. Ainda bem que ele é fiel a ele próprio. Se ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Ele um dia voltará. Ele foi preparar o lugar. Ele um dia voltará. Ele vai voltar. E ele vai levar os que são dele, para que nenhum se perca, nenhum dos que ele deu ao Filho se perca, diz a Escritura. Ninguém arrebatará nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa. Nos arrebata das mãos do Senhor. A sua salvação é eterna. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isso é o devocional de terça-feira. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegue-se com firmeza. Deixe as coisas desta terra, elas vão ficar por aí. Tanto tempo a lutar por uma coisa, às vezes, que é tão passageira, lá vai embora. Até a nossa saúde, não é, irmãos? Se cuida e tal, não sei o quê, de repente, se olha no espelho, já não é a mesma coisa, não é? Fui ao barbeiro na quinta-feira e disse assim: diz ele, como é que queres o cabelo? Faz de maneira que quando eu sair daqui pareça que tenho 20 anos. E ele fez o que vocês fizeram agora. Você achou engraçado? E ele também achou. Sabe quem não achou engraçado? Eu. Ele é impossível. E eu disse, a tratar os clientes assim, tu não vais a lado nenhum. Dizia, eu vou tentar 40. Também não gostei. E ainda dei tipo. O erro foi aí. É a realidade. Mas sabe uma coisa que é certa? É que Jesus vai voltar. Sabe o que é certo? É que a gente vai morar com Ele. Sabe o que é certo? É que Ele é fiel. Meu amado irmão, a gente anseia por... Tem um costume que nós temos, irmãos, é a gente ansiar pela aposentadoria, né? Em Portugal, pelo menos é assim. O imigrante vai lá para longe, trabalha toda a vida, trabalha. Aí está cansado, esgotado. Chegou à aposentadoria, né? A reforma, os que são de Portugal, né? Não a reforma protestante. Até que é tão bom a gente ser batista reformado, né? Porque aí todo mundo é reformado, já está na aposentadoria, não. A palavra em português é a mesma, né? Irmão sabe, em português de Portugal é mesmo. Então chegou à aposentadoria, o fulano está esgotado, cansado. Parece que tem 200 anos. Chega lá, vai para a terra da couve outra vez, né? Lá para a terrinha da couve. Tem uma casa bonita, tudo muito bem arranjado, normalmente muitos dourados, principalmente se for um imigrante de França, tem tudo muito dourado, muito bonito, aquela casa fantástica. Na minha terrinha tinha muitas dessas. Fulano abriu a casa, chegou o imigrante. 2 meses, 3, 6 meses no máximo, morreu. Tantos casos assim, tantos. Fulano está esgotado. Trabalhou toda a vida para nada, para desfrutar depois. Um dia, a gente desfruta. Um dia. O dia chegou, acabou. Pois já não tem força para nada, já está arrebentado. É essa a sua esperança? É para isso que você luta? É isso que você quer no final? Oh, meu amado irmão, Deus te chamou para coisas maiores. Trabalha toda a tua vida pelo reino de Deus, para que Deus seja exaltado, não para ser salvo, que você já é, porque para que Deus seja exaltado, porque um dia você estará na presença dele para sempre e aí será o seu descanso. Cantávamos um hino no passado que era: o meu descanso aqui não será, o meu descanso será lá no céu. Qual necessário é essa frase ser entoada nas nossas mentes e corações. Aqui não é tempo de descansar, aqui é tempo de batalhar pelo reino de Deus.
Um dia estaremos na glória. Um dia estaremos com Ele para todo sempre. E você assim, mas pode aposentar nesta terra? Pode, irmão. Tem uma hora que você não vai ter jeito. Aí você só muda o seu jeito de fazer as coisas. Você passa a ter mais tempo, trabalha mais para o Senhor, você desfruta mais da presença do Senhor, você ensina outros, você colabora na obra do Senhor, num ritmo diferente, mas com tempo também diferente. Não é assim, irmãos? Não é errado aposentar, só não aposente de ser crente, não é? Às vezes os crentes fazem isso, tiram férias, até de ser crentes. Aí reforma até de ser crente. Não, meu amado irmão. A gente continua até o último dia. Mais uma oportunidade. Meu amado irmão, olha a aplicação do texto assim. Você acordou de manhã? Lembre do que Deus fez na sua vida. Lembre que Ele o tirou da escravidão do pecado. Ele tirou da condenação que você merecia. Lembre isso. Coloque na sua mente, firme na sua mente. Esta é a minha realidade. Segundo ponto. Eu não preciso de pecar durante este dia. Eu não preciso de pecar, eu não preciso dar lugar à carne, eu não preciso. Eu posso negar a minha carne, eu posso viver para Deus, eu sou livre dessa condenação. Terceiro, agradeça pelo que está por vir. Não no sentido da palavra da fé que é para acontecer, não, é porque vai acontecer mesmo. Porque Ele prometeu. Se alegre nessa esperança, viva nessa esperança, coloque os seus olhos no amanhã. Por isso é que Jonathan Edwards dizia: grava, ó Deus, a eternidade nos meus olhos. Precisamos que a eternidade seja gravada em nossa mente para que nós possamos ver, não pelos olhos naturais, mas pela fé, crendo que o Senhor é fiel, Ele vai cumprir, Ele vai trazer, Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. Um dia você estará com Ele. Precisamos de colocar isto em nossa mente. E o que é que fazemos com o cântico de Moisés? Eu vou dar um conselho, irmão, decore-o. Sabe porquê? Apocalipse 1, 15, versículos 1 a 4 diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Amém? Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam, escute, e cantavam o cântico de Moisés. Decora o cântico que você vai precisar dele. É brincadeira aqui esta parte do decoro, não estou à espera que você decore o cântico, estou só a enfatizar a importância deste cântico. Um dia a gente vai cantar este cântico no céu, você entendeu isso? Mas você nem estava lá junto ao Mar Vermelho, você não passou a seco. Por que você há de cantar? Porque a aplicação do cântico foi feita em Cristo na sua vida. E você vai cantar este cântico, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha um bocadinho do que o cântico é. Eu vou ler em português, não vou cantar na língua do céu, ok? Vou só ler em português para nós entendermos. É? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Louvado seja o Senhor Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu vou falar com franqueza aos irmãos. Todos os anos na leitura anual eu leio este cântico de Moisés. Eu nunca tinha percebido a profundidade e a riqueza, para falar sério. Na verdade, eu já também a mesma coisa com este texto de Apocalipse, e não tinha feito a ponte até preparar este sermão. O cântico de Moisés é tão importante nas Escrituras que ele vai ser cantado no céu. A Bíblia é inspirada, né, irmãos? Isso está na Bíblia, foi inspirado, né? Deus inspirou este cântico. Moisés nem sabia de que é que estava a cantar. Ele nem sabia o que estava a fazer. Ele não tinha noção daquilo que... Ele sabia o que estava a fazer, mas ele não tinha noção do efeito para as nossas vidas hoje em Cristo, para a vida dele em Cristo, pela fé, Hebreus 11, amém? Ele foi salvo esperando o que ele não sabia. E um dia no céu.
Agora, tornando assim um pouco mais uma infantilidade. Amém? Como será a cara de Moisés a cantar este hino no céu? Já pensou? Oh! Eu conheço esta música! Eu já ouvi isto em algum lugar! Já aconteceu de você passar num lugar, né? O Pedro hoje tocou, esqueci o hino, e nós quase cantávamos junto com ele, não foi? Porque a gente lembrou, né? A gente conhece. Moisés, todo mundo levanta para cantar e Moisés diz: eu conheço, eu já ouvi isto em algum lugar. Só infantilidade minha. Como será o céu? Será que a gente pensa assim, irmãos? A gente pensa assim, como é que será o céu? A importância do céu para o crente é a confiança e a firmeza que a gente precisa para nós podermos continuar com a nossa vida terrena. Você entende isso? O céu é a confiança e a certeza que você precisa para você continuar com a sua caminhada terrena. E às vezes nós pensamos pouco nisso. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Que o Senhor nos conduza desta forma maravilhosa a percebermos a importância da eternidade. Lembrando o passado, vivendo o presente, com os olhos no futuro. Vamos ficar de pé, vamos orar.